Fala concurseiro, professor Ronaldo Moura, professor de regionais do Piauí, para mais uma aula então da nossa revisão por questões, focado aí no concurso da Polícia Civil de outros temas até então não trabalhados. Vamos lá então, iniciando aí, tratando agora ou respondendo questões sobre a temática cultura do Piauí, importantíssimo também. Vamos lá? Primeira questão, como a gente sempre fala, ó, de autoria inédita, estilo FGV. A cultura piauiense é marcada por um hibridismo, ou seja, fruto de uma miscigenação étnica entre o europeu, o indígena, o africano, portanto uma cultura diversa, né? Que reflete a ocupação do território partindo do interior para o litoral. Diferente de outros estados nordestinos, a gênese da identidade local está profundamente ligada, olha aí, ó, à pecuária, ao ciclo do gado, porque foram esta a pecuária, a mola mestre da colonização do Piauí, que trouxe o branco europeu, o africano, e aqui já se encontravam os indígenas, que consequentemente propiciou a essa miscigenação. O que mudou as manifestações, olha aí, ó, materiais e imateriais, que hoje são protegidas por órgãos como o IPHAN, que é o Instituto, né, de Patrimônios Históricos e Artístico Nacional. Considerando a herança cultural do Piauí, assinala a alternativa que descreve corretamente uma manifestação e sua respectiva característica. Vamos lá. Letra A, o reizado. Sim, o reizado praticado em muitas cidades do Piauí, tá certo? É uma manifestação exclusivamente religiosa, não é exclusivamente religiosa, ok? Por ser praticado por diversas populares, por diversas pessoas, além de ser uma manifestação religiosa, é uma manifestação também que a gente pode colocar, concurseiro, como folclórica, ok? Ou seja, popular, tá certo? Geralmente aí o reizado é praticado em alusão à visita dos três reis magos ao nascimento de Jesus Cristo, tá certo? E destaque para a prática do reizado nesse município aqui, ó, Boa Hora. É nesse município onde até hoje o reizado é destaque, tá certo? Então, não é exclusivamente religiosa. E fala aqui, ó, restrita à capital teresina. Não, além da capital teresina, outras diversas cidades desenvolvem, né, essa prática, essa festa folclórica religiosa, tá bom? Mas destacando aqui o município de Boa Hora. Então, esquece a letra A. Letra B, o cavalo piancó, dança típica de Amarante, caracteriza-se por mimetizar o trote, ou seja, pelos dançadores imitarem o trote dos cavalos às margens do rio Canindé. E sim, concurseiro, nós podemos dizer que essa dança, ela teve origem entre escravos, tá certo? Ó, essa dança tem origem entre escravos africanos que viviam ali em Amarante, às margens do rio Canindé. Consequentemente, sim, é uma manifestação cultural genuinamente piauiense, de destaque aí regional, nacional, tá certo? Então já é a resposta correta, mas como sempre, vamos aí corrigir as demais. Letra C, o Bumba Meu Boi do Piauí, diferentemente do maranhense, não possui caráter festivo. Pera aí, concurseiro, possui sim caráter festivo, ou seja, a presença no desenvolvimento do Bumba Meu Boi, da dança, do uso, né, dos mais diversos instrumentos, portanto, da música. Então, não é uma procissão aí religiosa, tá certo? É uma festa popular com, sim, caráter festivo, tá certo? Então, é uma rica manifestação cultural do Piauí. Letra D, a Congada de Oeiras, é uma celebração de origem europeia. Ó, concurseiro, pelo nome aqui Congada, mas como também sabemos de história, a Congada é uma das principais manifestações culturais, sim, da primeira capital do Piauí, Oeiras, mas não é de origem europeia, é de origem afro, ok? Que exclui elementos africanos, não exclui, ok? Outra coisa importante que nós podemos dizer, concurseiro, é que é uma manifestação cultural afro-brasileira e que, sim, é a principal manifestação cultural aí
de Oeiras, geralmente realizada aí no dia 6 de janeiro, tá certo? De cada ano, tá bom? E letra E, o pagode de Mimbó é uma manifestação de matriz indígena. Não, também pelo termo aqui, ó, Mimbó, tá certo? Não é uma palavra de origem indígena, mas sim africana. Portanto, é uma manifestação de origem afro, ok? Praticada originalmente nas serras de São Raimundo Nonato. Já o pagode de Mimbó, geralmente, aonde é que se destaca a sua prática? Não é nessas serras de São Raimundo Nonato, mas em uma comunidade, podemos colocar aqui, ó, em uma comunidade na zona rural do município de Amarante, ok? No município de Amarante, tá bom? Então podemos dizer que Amarante se destaca aí no desenvolvimento do pagode de Mimbó, como também do cavalo Piancó. Fiquem ligados nessas manifestações artísticas, nas suas características, origens e cidades de destaque, tá bom? Vamos lá, segunda questão, olha aí, ó. Eventos como a procissão das sanfonas e a procissão do fogaréu demonstram a capacidade de ressignificação das tradições piauienses, unindo o sagrado e o profano, ou seja, motivação religiosa e a motivação popular, né? Folclórica, em diferentes contextos geográficos. Sobre os eventos mencionados no texto, analise as afirmativas a seguir. Por exemplo, a procissão das sanfonas, realizada em Teresina, geralmente concurseiro, no dia 2 de agosto de cada ano. Homenageia o nascimento de Luiz Gonzaga e valoriza o instrumento simbólico do sertão, né? A sanfona. Então aí podemos dizer que sim, concurseiro, esse aqui está correto. A procissão começa ali na catedral, né, de Teresina, e essa procissão, ela segue, depois de uma missa, ela segue ali por 500 metros até aquela praça que fica ali do lado do Museu do Piauí, tá certo? A procissão das sanfonas, 2 de agosto, evento, né, que homenageia o rei do Baião, Luiz Gonzaga, e como eu disse, ela parte da Catedral de Nossa Senhora das Dores e vai ali por cerca de 500 metros até a Praça Saraiva ali, onde tem ali o Museu do Piauí, tá bom? Então, tá correto. 2, a procissão do fogaréu, uma tradição secular da cidade de Oeiras, ocorrendo durante a Semana Santa e simboliza a busca por Jesus Cristo. Sim, é uma das festas religiosas mais tradicionais do estado do Piauí, a procissão do fogaréu, quando as luzes ali por volta das 18 horas na cidade de Oeiras se apagam e os homens com suas vestes tradicionais, as pessoas, quer dizer, com as suas vestes tradicionais, capuzes, saem pela cidade de Oeiras com o fogaréu, né, fazendo aí então essa alusão a Jesus Cristo, ao seu percurso, caminho, caminhada durante a Semana Santa. Então 2 está correto. E no 3 diz que ambos os eventos são classificados como patrimônio material. Não são patrimônios materiais e sim imaterial. Como nós sabemos, patrimônio é toda aquela riqueza cultural de um povo, né? Existem os patrimônios materiais que nós podemos, além de ver, tocar, né? E os imateriais, aqueles que nós só podemos sentir, ouvir, né? Portanto, procissão das sanfonas, a gente ouve, né? Procissão dos fogaréis, a gente sente, né? Vê. Então, são procissões religiosas, folclóricas, mas de caráter imaterial. Então, 1 e 2 estão corretos. Concurseiro, resposta certa, letra C. Vamos lá? Terceira questão. Passando aí, concurseiro, para a nossa terceira questão. Vou colocar aqui. O samba de cumbuca. Olha aí. Mais uma manifestação artística importantíssima para nós. O samba de cumbuca e o pagode de Mimbó representam a resistência da cultura afro-piauiense. Localizados em comunidades específicas, esses ritmos e danças guardam a memória de antepassados e a coesão social de seus grupos. Assinala a alternativa que identifica corretamente a localização ou base dessas informações. Certo? Vamos lá. O pagode de Mimbó é uma expressão cultural da primeira capital, Oeiras, vinculada à nobreza colonial. Não é vinculada à nobreza colonial, como nós sabemos
desenvolvido por afro-brasileiros, que aqui no Piauí, na forma de escravos, e pegando como gancho a questão passada 2, o pagode mimbó se destaca não na capital Oeiras, mas sim no município de Amarante, tá certo? Letra B, o samba de cumbuca tem forte presença na região de Parnaíba, sendo executado exclusivamente por pescadores de água salgada. Podemos dizer que é praticado por várias pessoas, principalmente de origem afro, e destaque não é para o município de Parnaíba. O samba de cumbuca, o seu desenvolvimento se destaca principalmente no município de Campinas do Piauí. Fiquem ligados, Campinas do Piauí, tá bom? C, o pagode do Mimbó é originário de uma comunidade quilombola em Amarante, mantendo viva a ancestralidade negra, sim, fazendo alusão, mantendo viva a memória, né, o conhecimento dos ancestrais afro da região. Consequentemente, resposta correta aqui, letra C, concurseiro. Mas bora corrigir as demais, olha ali, ó, letra D. O samba de cumbuca utiliza instrumentos de sopro europeus? Não, concurseiro. Elementos de sopro europeus? Não. Se é uma festa de origem afro, não tem tanta lembrança de elementos europeus, mas sim afro. Principalmente aqui, ó, instrumentos que eles utilizam como os típicos tambores, como também a cumbuca, né? A cumbuca. Mas, professor, o que seria cumbuca? É o que a gente chama geralmente de cabaça, tá certo? Então, eles realizam a sua dança, seus sons, utilizando esses instrumentos, principalmente os tambores e as cumbucas, ou cabaças. Letra E, ambas as manifestações foram extintas no início do século XXI. Não, são manifestações presentes e realizadas até hoje em dia. Então não tem nada de extinto não. Tanto é que o samba de cumbuca, como nós dissemos, se destaca no município de Campinas do Piauí até hoje, e o pagode de Mimbó se destaca no município de Amarante até hoje, ok? Vamos lá, quarta questão. Quarta questão, a cidade de Oeiras, núcleo histórico do Piauí, destaca por concentrar uma densa carga de patrimônio material, aquelas construções, tá certo, ali no centro histórico de Oeiras, ou na Oeiras Velha, que a gente gosta de chamar, né? E imaterial. Entre as manifestações que reforçam o título de Capital da Fé, destaca-se Capital da Fé, Carnaval de Rua. Peraí, concurseiro, Carnaval de Rua, relembrar, né? A cidade ser Capital da Fé? Não. E a gente sabe que o Carnaval de Rua, que é o maior do Nordeste em termos de bonecos gigantes, isso aqui não seria, né, em Oeiras, mas nós podemos dizer que em Olinda, Pernambuco, tá certo? E aí a gente pode até relacionar com Oeiras, mas o seguinte ponto, a antiga capital da capitania do Pernambuco era Olinda, que tem como matriz a Catedral Nossa Senhora da Vitória, que é a mesma de Oeiras, porque quando a vila, a freguesia de Nossa Senhora da Vitória, quando a freguesia futura cidade de Oeiras nasce ligada à capital do Pernambuco, Olinda, tá certo? Então, esquece a letra A. O reizado de picos que migra anualmente para Oeiras durante o período natalino. Não, o reizado, como nós sabemos, destaca-se principalmente no município de Boa Hora. E, óbvio, que é conhecido como Capital da Fé, poderia até ser pela realização do reizado, mas de picos que na época do Natal sai para a cidade de Oeiras, isso aí não, tá certo? Isso aí não, esquece isso. Letra C, a congada, que celebra a coroação dos reis negros e a devoção a Nossa Senhora do Rosário. Ou seja, concurseiro, nós podemos dizer que a resposta correta, sim, é essa daqui. A congada, como nós dissemos, geralmente realizada no dia 6 de janeiro de cada ano, é uma festa de origem, puxar a seta aqui, ó, de origem afro, e era uma homenagem a santos cultuados por eles, pelos afro, que viviam como Nossa Senhora do Rosário e também São Benedito, tá certo? Ó, São Benedito, ok? Então a congada é uma festa que tem total ligação ou influência cristã sobre os afro e homenageia tanto Nossa Senhora do Rosário como o santo São Benedito, tá bom?
E letra D, o festival de inverno, focado exclusivamente na música pop internacional. O festival de inverno geralmente realizado não em Oeiras, mas sim no município de Pedro II. E eu tiraria aqui a palavra exclusivamente na música pop e tiraria aqui o internacional. Diversos cantores dos mais diversos gêneros se apresentam no festival de inverno de Pedro II, tá bom? E letra E, a Batalha do Genipapo, esta ocorrida às margens do rio Genipapo, na cidade de Campo Maior, ok? De Campo Maior. Consequentemente, um fato aí que a gente pode dizer histórico e não ligado a essa questão religiosa. Um fato histórico, como sabemos, dá início à libertação do Piauí do domínio português, conectando as terras piauienses ao restante do Brasil independente sob o comando de Dom Pedro I, tá certo? Que é uma encenação teatral, olha aí, ó, ocorrida mensalmente na Praça das Vitórias. De fato, a Praça das Vitórias fica em Oeiras, a Praça da Vitória fica em Oeiras, mas Batalha do Genipapo não é algo que ocorre todo ano, foi um fato histórico, ocorrido às margens do rio Genipapo, em Campo Maior, portanto não tem ligação com Oeiras diretamente, tá bom? Vamos lá, quinta questão, concurseiro. O reizado é uma das expressões mais ricas do folclore piauiense, especialmente em cidades como, olha aí, ó, Boa Hora, Teresina. Sobre essa manifestação é correto afirmar que, letra A, trata-se de um drama folclórico que celebra o ciclo do gado, sem referência ao cristianismo. Opa, risca, porque tem referência ao cristianismo. Como nós sabemos, é referência aos famosos Reis Magos, ok? Estes visitando o local onde Jesus Cristo nascera, visitando Jesus Cristo nascendo, ok? E aqui, além de um, podemos dizer, não drama, mas além de uma festa folclórica, também de caráter religioso, ok? E sem ligação com esse ciclo do gado aqui, tá bom? Letra B, é composto por grupos que visitam casas de devotos entre o Natal e o Dia de Reis. Apresentando personagens como o Jaraguá e o Burrinho. Perfeito. Ou seja, essa festa, ela acontece, como sabemos, né, entre 25 de dezembro, essa festa, principalmente entre 25 de dezembro e 6 de janeiro. E sim, o reizado, né, tem sim como principais personagens o Jaraguá, Burrinho, Caipora, Lobisomem, Piaba, Ema, Cabeça de Fogo, tá certo? O Boi, são importantes personagens, além de Jaraguá e Burrinho, tá bom? Letra C, uma dança de origem exclusivamente indígena. Não, o reizado, concurseiro, não é necessariamente de origem indígena, mas sim de origem popular, que utiliza a sanfona como único instrumento, único não, tá certo? Podemos dizer que além no reizado, tira a sanfona, aqui a gente pode colocar como instrumentos o pandeiro, tá certo? O reco-reco, além do triângulo, desculpa, continua aqui a sanfona, né? Além do, vou botar aqui, além do triângulo, sanfona, e aqui ainda eu vou colocar, ó, a rabeca, que é uma espécie de violino, tá bom? Então, esses instrumentos são primordiais utilizados, tá bom? Letra D, ocorre apenas durante o período da quaresma, em silêncio absoluto, em respeito aos mortos. Não, como nós dissemos, ocorre, tira aqui período da quaresma, e aqui a gente pode colocar principalmente entre 25 de dezembro e 6 de janeiro. E letra E, uma manifestação de elite. Não é uma manifestação de elite, é uma manifestação folclórica, ou seja, popular, tá certo? E sexta questão, de acordo com as diretrizes do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a legislação sobre patrimônio cultural, a culinária do Piauí, paçoca, sarapatel, as lendas locais, cabeça de cuia, bumba meu boi, são exemplos de concurseiro. Aqui, como nós sabemos, são patrimônios em que a gente vê, ouve
tá certo? E aí, aqui a gente pode colocar o patrimônio material, pois podem ser tocados e consumidos fisicamente. Paçoca sarapatel, beleza. Mas a questão do cabeça de cuia, bumbo meu boi, são lendas, ok? Culinária e lendas. Ou seja, no caso aqui, receitas e lendas. Material? Não. Podem ser tocadas e consumidas, ok? Elas não são materiais, porque a receita a gente lê, a gente ouve, a lenda a gente também lê, a gente ouve, então não é material. Patrimônio natural, visto que depende exclusivamente da fauna local, e a comida. Depende da fauna local, esquece. Patrimônio arqueológico, não é um patrimônio arqueológico, né? E sim, podemos colocar, ambos são patrimônios imaterial, pois referem-se a saberes, celebrações, formas de expressão, ou seja, a receita de como fazer a paçoca ou sarapatel, isso é um saber, ou seja, algo imaterial. E a lenda, que é essa história que a gente lê, que a gente conta, então está relacionado aí a um patrimônio imaterial. Bens de consumo não sendo objeto de proteção por parte do Estado. São patrimônios históricos imateriais do Piauí. Então, tira aqui, não sendo bens, objeto, né, de proteção do Estado. Beleza? Passando aqui adiante, 7ª questão. Olha aí, o Piauí detém um acervo arquitetônico que reflete o processo de interiorização da colonização portuguesa no Brasil setentrional. Entre os bens tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, destaca-se o conjunto histórico de uma cidade que serviu como primeiro, olha aí, já matou aqui, primeiro centro administrativo da província. Aqui a gente já sabe que é Oeiras. Caindo uma questão dessa na prova, todo mundo mata, com certeza. Mantendo até hoje, né, uma malha urbana que preserva igrejas e sobrados. Sobre o patrimônio material mencionado, assinala a alternativa, né, correta. No caso aqui já é a letra A. Estamos aqui tratando do município de Oeiras, caracterizada pela sobriedade das edificações coloniais, como a Igreja Matriz Nossa Senhora da Vitória, que é uma construção de 1697, ok? Bem do princípio da colonização do Piauí. Além disso, nós temos o sobrado Nepomuceno, que hoje funciona o Museu de Arte Sacra da cidade de Oeiras. Além desse patrimônio concurseiro, nós temos ainda, né, a Ponte Grande. A Ponte Grande, existente aí no município de Oeiras, que foi a primeira ponte do estado do Piauí, construída aí no ano de 1846. Imagina aí, a primeira ponte do estado do Piauí foi construída no século XIX, beleza? Então, outros patrimônios materiais, além deste citado aqui, tá bom? Então, trata-se aí de Oeiras, o texto. Vamos lá, 8ª questão. A arte rupestre é um dos vestígios mais fascinantes da presença humana no continente americano. No Piauí, essa expressão cultural atinge dimensões monumentais, não apenas pela quantidade de sítios, mais de 300 sítios arqueológicos, em São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, naquela região ali do sudeste do estado do Piauí. Mas pela especificidade das técnicas e temáticas representadas, que permitiram o reconhecimento internacional da região como patrimônio cultural da Unesco, ou seja, hoje não é somente mais um patrimônio do Piauí do Brasil, e sim do mundo. Considerando o patrimônio material arqueológico do Parque Nacional Serra da Capivara, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, as pinturas rupestres são classificadas exclusivamente como patrimônio imaterial. Concurseiro, quando se trata de fontes históricas, sabemos que as pinturas, sejam elas rupestres, modernas, contemporâneas, elas são patrimônios materiais e não imaterial, ok? Então, esquece letra A. Letra B, o patrimônio material da região limita-se aos paredões pintados, não limita-se somente aos paredões pintados, às pinturas rupestres. Lá também tem artefatos, ok? Que sim são patrimônio material. Lá existem, fósseis, sejam humanos de animais, que também é um patrimônio material. Como também tem cerâmicas, né? Cerâmicas ou seus restos, que também são patrimônio material, tá bom?
Letra C, a gestão do patrimônio é de responsabilidade exclusiva do Ministério da Defesa. Pera aí, quem cuida do Parque Nacional Serra da Capivara é o Ministério da Defesa? Não, concurseiro. Ou seja, podemos dizer que a gestão do patrimônio é feita por esses dois órgãos aqui, ó. ICMBio, ok? Mais a Fundan, ok? ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e a Fundan, que é a fundação do Museu, né, do Homem Americano, beleza? Letra D, o reconhecimento da Unesco exclui as formações geológicas. Lógico que não exclui as formações geológicas, porque são em muitas delas que as pinturas rupestres estão inseridas, ok? Então, nada de exclui. E letra E, a tradição Nordeste. Olha aí, ó, a tradição Nordeste. O que é a tradição Nordeste, concurseiro? É nada mais aquilo que engloba as festividades do Nordeste, a culinária do Nordeste, as manifestações religiosas do Nordeste, o artesanato nordestino, o cordel nordestino. Então, a tradição Nordeste é uma das classificações arqueológicas aplicadas às pinturas, caracterizada por figuras humanas em cenas de movimento e cotidiano. Então, sim, a tradição Nordeste também engloba essas pinturas de São Raimundo Nonato no Nordeste. E sim, essas pinturas de São Raimundo Nonato, tanto cenas de movimento humano, de animais, como de formas geométricas, como também cenas cotidianas, de caça, tá certo? De cerimônias religiosas que praticavam. Letra E é a correta. E aí, passando para um outro importante tema, questões ambientais do Piauí. Nona questão, a bacia do rio Parnaíba enfrenta o desafio de redução de sua calha devido ao acúmulo de sedimentos. Ok? Então, o que acontece? Aqui a gente pode colocar que acontece o processo de erosão, que é o transporte de sedimento para dentro dos rios da bacia, consequentemente provocando aquilo que a gente chama de assoreamento, que é a diminuição do volume desses rios. Beleza? A supressão da vegetação ciliar é um outro problema. Para as atividades agropecuárias, acelera o transporte de material sedimentado para o leito. Olha aí, ó, transporte de material sedimentado para o leito, ou seja, erosão. Ou seja, a erosão sendo provocado não necessariamente pela ação do vento ou pela água da chuva, mas sim pela ação humana, que tira aquela mata ciliar ali do lado do rio, consequentemente esse leito fica sem fixação, e aí, consequentemente, essas terras cedem e vão para dentro do rio. Então, no contexto piauiense, o processo descrito no texto, tecnicamente, é denominado lixiviação superficial. Professor, o que é lixiviação? É nada menos nada mais do que lavagem, a remoção dos nutrientes do solo, podendo aí ser provocado ou pela ação antrópica ou pela chuva, tá certo? Perenização forçada. Perenização é quando você constrói, por exemplo, uma barragem. Consequentemente, vai ficar ali de forma obrigatória aquela água acumulada. Então, perenização forçada é nada mais do que a construção de barragens, por exemplo. Eutrofização antrópica. O que é eutrofização? É nada mais do que o aumento de material orgânico dentro da água de rios ou de lagos. Isso causado pela emissão de esgoto ou de fertilizantes, tá certo? E o processo ali, como vocês veem pelas palavras-chave, não se trata de lixiviação, não se trata de perenização e muito menos de eutrofização. E sim, pelo texto, ó, uma das palavras-chave aqui, ó, é o assoreamento. Beleza? Letra D. E o que é compactação pedológica, professor? É nada menos nada mais quando se altera o formato do solo, ou seja, ou pela ação antrópica ou natural se altera o formato ali do solo, ok? Então, letra D é a correta. Vamos para a décima questão. No litoral do Piauí, especialmente em Luiz Correia e Cajueiro da Praia, o fenômeno das dunas móveis
é acentuado pela dinâmica dos ventos alísios, ventos constantes e úmidos. Já vou dar a dica. Os ventos alísios, eles surgem a partir da pressão vinda, né, de uma área de alta pressão para uma área de menos pressão. Ou seja, essa área de alta pressão ela é nos trópicos. Então, há a vinda desses ventos aí dos trópicos para a linha do Equador. Porque na área dos trópicos, ok? Principalmente no Trópico Sul, a gente pode dizer que acontece uma área de alta pressão. Já na linha do Equador, uma área de baixa pressão. Então são ventos que vêm do sul para o norte, ok? E geralmente eles vêm de leste para oeste, ok? Então os ventos alísios, né? Questão 10, os ventos alísios. A ocupação urbana desordenada nessas áreas tem gerado conflitos ambientais, prejuízos materiais. Sobre o deslocamento dessas dunas no litoral, assinala a afirmativa correta. O fenômeno é exclusivamente causado pelo aquecimento global e pelo aumento do nível do mar. Pera aí, as dunas se movem por conta disso? Então a gente pode colocar que elas se movem por conta dos ventos alísios, mas essas dunas também se movem pela ação antrópica, ok? Pela ação antrópica, que é o homem querendo construir em determinada área e desloca isso aí. É as dunas, tá certo? Ação, vou colocar bem aqui, ó. Ação antrópica. Beleza? Letra B. O Piauí possui o maior litoral do Nordeste. Não, concurseiro. O menor, né? O menor litoral do Nordeste, com apenas 66 quilômetros. O maior, vou botar bem aqui, ó, o maior é o da Bahia, com 1.100 quilômetros, ok? Com 1.100 quilômetros. C. As dunas são fixadas naturalmente pela vegetação de restinga, cuja retirada acelera a migração de sedimentos. Perfeito, concurseiro. Inclusive, no tema vegetação, a gente falou que restinga é aquela vegetação vista na areia das praias. A partir do momento em que se retira a restinga, a areia se move mais rápido, principalmente as restingas sob dunas. Retirando, se movimentam as dunas mais rápidas. Então, correto, letra D, certo? Aqui, ó, letra C é a correta. Letra D, a direção predominante de deslocamento das dunas é de leste para oeste. Perfeito. As dunas se movimentam de leste para oeste, influenciado pelos ventos contra-alísios. Não, pelos ventos alísios. Como eu disse, são ventos que surgem na região graças ao encontro, né, de outros ventos vindo de uma área de alta pressão dos trópicos para uma área de baixa pressão na linha do Equador. Ok? Letra E. O poder público proíbe qualquer construção em áreas de duna. Não proíbe. Infelizmente, o que nós observamos é o que, concurseiro? Falta de fiscalização no litoral piauiense e muitas construções, muitas vezes, possivelmente, irregulares. Ok? 11, vamos lá. Questão 11. O núcleo de Gilboés, no sul do Piauí, é reconhecido como a área mais degradada do Brasil. Ou seja, podemos já adiantar aqui para você, núcleo de Gilboés é um núcleo, concurseiro, de desertificação, ok? Ou seja, existem alguns núcleos de desertificação no Brasil, sendo um dos principais o núcleo de desertificação de Gilboés, que fica ali dentro do município de Gilboés, mas também é presente em outros 14 municípios. Portanto, o núcleo de desertificação de Gilboés é presente em 15 municípios do sul do estado do Piauí. O solo de origem sedimentar, altamente suscetível à erosão, apresenta grandes sulcos e crateras, gravem isso aqui, ó, e crateras, que inviabilizam a agricultura tradicional. Lógico, tem muitas crateras, um solo paupérrimo em nutrientes, então prejudica a agricultura. O processo de degradação observado em Gilboés é caracterizado principalmente salinização do solo por irrigação excessiva? Não. Lá o problema
é por conta de uma mineração mal praticada, por conta de queimadas, por conta da ação antrópica, ok? Então esse processo de degradação é caracterizado pela salinização? Não. Formação de vossorocas em terreno de alta fragilidade geológica. Concurseiro, o que é uma vossoroca? A gente pode dizer que são buracos grandes, ou seja, crateras. Podemos colocar aqui, ó, crateras. E como está lá no texto, sim, na região desertificada de Ilhabumués existem crateras, vossorocas, consequentemente graças à alta fragilidade do solo. Então a resposta correta é a letra B. Ok? Letra C, poluição química derivada da mineração de ouro em larga escala. Podemos dizer que é caracterizado principalmente por isso aqui, poluição química. A mineração, ela começou a prejudicar, mas além da mineração existiram outros elementos, como eu disse, antrópica, queimada, ok? Que vai ter como consequência, né, ó, resultado, isso aqui. Então não é só a poluição química. D, compactação do solo pelo uso intenso de maquinário pesado na soja. Mas se é um solo paupérrimo, desde a década de 60 até hoje, como é que vai se praticar soja? Lá não se pratica, né? Então não tem nada de compactação do solo, principalmente ligado à prática da soja, como nem a agricultura lá é praticada. Ó, desertificação, perfeito, eu observo desertificação lá, provocada exclusivamente por variações climáticas naturais, exclusivamente não. Por quê? Porque tem a ação também do homem, por meio de queimadas, daquela mineração, ok? Dessa mineração ilegal, beleza? E aí, vamos para a questão 12. Vem dizendo assim, ó, no ano 2024, o Piauí registrou índices alarmantes de focos de calor. A transição entre o Cerrado e a Caatinga é conhecida como ecótono. Foi severamente atingido, impactando a biodiversidade e a qualidade do ar nas cidades do Sul e Sudeste. Considerando os dados sobre queimadas no Piauí em 2025, é correto afirmar. Vamos lá. O Cerrado piauiense, por ser mais úmido que a Caatinga, ok, não registrou focos de incêndios significativos, tá? Errado, concurseiro. Podemos dizer que em 2025 o Cerrado foi o segundo bioma piauiense mais afetado pelas queimadas. Ou seja, foram cerca aí, concurseiro, de 4.910 focos de queimadas no Cerrado piauiense durante o ano 2025. Dados atualizadíssimos. B. A prática de queimadas controladas para a renovação de pastagem foi totalmente banida e não contribui para os índices de 2025. Concurseiro, ainda continua assim a prática de queimadas em boa parte dos municípios piauienses, seja em área rural e urbana, e consequentemente não foi totalmente banida aqui do Piauí, tá certo? A Caatinga apresentou resistência total ao fogo, não necessitando de intervenções do Corpo de Bombeiro. Concurseiro, a Caatinga, nós podemos dizer que foi o bioma que colocar bem aqui, ó, que em 2025 foi em primeiro lugar no Piauí em números de focos de queimadas. Foram 6.897 focos. Então, se houve um local necessário à atuação do Corpo de Bombeiro, brigada, tá certo, dos bombeiros, brigada das queimadas, foi aqui na região da Caatinga. E letra D fala assim, ó, a combinação de baixa umidade relativa do ar, pouca quantidade de água no ar, tá certo? Altas temperaturas, inclusive municípios do Piauí com as mais altas temperaturas do Brasil, né? A ação humana potencializou incêndios em ambos os biomas, corretíssimo, concurseiro, ou seja, altas temperaturas, baixíssima umidade, ação antrópica provocaram sim intensas queimadas nesses dois biomas, letra D é a correta. O estado do Piauí foi o único da região Nordeste a reduzir o número de queimadas em comparação a 2024. Concurseiro, não foi o único, e ainda mais, o estado do Piauí nós podemos colocar que é o sexto, vamos colocar assim, ó, sexto maior do Brasil em números de queimadas
no último decênio, ou seja, entre 2015 a 2025, nesses 10 anos, o estado do Piauí ficou na 6ª posição a nível nacional em número de queimadas, ok? Então não foi o único a reduzir não, estamos muito mal nesse quesito queimadas aí a nível nacional. Questão 13. A caatinga piauiense possui adaptações biológicas singulares para sobreviver ao regime de semiaridez. Perde suas folhas, vegetação com espinhos. No entanto, períodos de seca prolongada, como observados recentemente, testam os limites de sustentabilidade hídrica na região, uma característica adaptativa da flora da caatinga e uma consequência socioeconômica da seca. São, respectivamente, vamos lá, latifoliadas. A gente já sabe que latifoliadas são árvores que possuem folhas grandes. Portanto, essa vegetação que possui folha grande é típica, né, de clima tropical e subtropical. Como nós sabemos, a caatinga é uma vegetação típica de semiárido. Portanto, nada de latifoliada. A vegetação C, beleza? A ausência de espinhos, não, para se defender de devoradores, né, de predadores, para segurar a água em si. A vegetação da caatinga é muito típica ter espinhos, ok? Raízes superficiais, não, as raízes da caatinga são profundas, tá certo? Não são superficiais, são profundas. Para o quê? Para absorver e manter água durante esse período de seca, tá certo? Letra D, troncos retilíneos. A vegetação da caatinga tem troncos retilíneos? Não, seus troncos não são retilíneos, são troncos retorcidos. É uma característica muito simples, tá certo, da vegetação da caatinga. Portanto, concurseiro, sobra aí letra E, ou seja, é uma vegetação caducifólia, sim, que para se manter vivo, perde suas folhas durante o período de seca e, consequentemente, provoca o êxodo rural. Opa, sazonal. O que é o êxodo rural sazonal? Podemos colocar aqui, ó, típico de uma estação. Ou seja, podemos dizer assim, ó, provisório. Ou seja, durante o período de seca, não necessariamente eu vou ficar morando ali. Eu vou para um outro lugar. Quando começa a chover, eu posso sim retornar para minha casa nessa área de caatinga, que foi, tá certo, devastada durante o período de seca. Tá bom? Então, 13, letra E, a resposta correta. 14. A preservação dos biomas piauienses exige estratégias que conciliem o desenvolvimento econômico com a manutenção dos serviços do ecossistema. Isso aqui é nada menos, nada mais a palavra, concurseiro, repito mais uma vez, conhecido como sustentabilidade. Sustentabilidade. O que é que diz a sustentabilidade? Não é proibido você explorar o meio ambiente, mas você deve explorar o meio ambiente para fins econômicos, desde que você, tá certo, não degenere intensamente essa vegetação, ou seja, a recupere depois da exploração econômica, tá certo? E aí vem, ó, no Cerrado Piauiense, o avanço da fronteira agrícola, Matopiba, impõe desafios à sustentabilidade, a sinal alternativo que apresenta uma ação sustentável adequada, ou seja, que ação sustentável poderia ser aplicada na região do Cerrado, onde principalmente se pratica a agricultura, principalmente da soja. Olha aí, letra A, substituição integral da vegetação nativa. Peraí, concurseiro, quer dizer que a gente, para preservar, tá certo, o Cerrado devemos destruir vegetação nativa? Então, risca aqui, ó, substituição integral, esquece isso. B, expansão do uso de agrotóxicos, jamais é imprescindível para a natureza se manter o uso intenso de agrotóxicos, esquece expansão. C, implementação de sistemas agroflorestais que integram árvores nativas e produção de alimentos. Então a resposta correta aqui é a letra C, conciliar interesse econômico com interesse ambiental. Isso é sustentabilidade, está aí um exemplo de uma ação sustentável. D,
canalização total de rios intermitentes para evitar a perda de água por evaporação. Eu diria que não a canalização de todos os rios para a região. Isso podemos dizer que é inviável economicamente, quanto também falta de interesse político, tá certo? Letra E, incentivo à pecuária extensiva em áreas de encosto para evitar a erosão. Concurseiro, a questão de uma prática extensiva, intensa, em áreas de encosta, não evita erosão, faz provocar. Porque de tanto o gado se movimentar naquela área, consequentemente vão surgir sedimentos que com a ação do vento ou de rio ou das águas da chuva vão levar para outra área, tá certo? Degradando o solo aí. Então, nada de incentivo a essa pecuária extensiva em áreas de encosta, beleza? 15. Questão 15. O crescimento urbano de capitais e cidade polo, como Teresina, Parnaíba, muitas vezes não é acompanhado pela infraestrutura de saneamento básico, resultando no lançamento de efluentes in natura, ou seja, de material orgânico. Coloquemos assim, ó, material orgânico, pelo esgoto, né? Principalmente. A principal consequência ambiental imediata no lançamento de esgoto doméstico, sem tratamento nos rios Poti e Parnaíba. Concurseiro, quando se lança esses materiais orgânicos nas águas desses rios, consequentemente, torna-se substância que faz nascer muitos aguapés. Então, direto para a resposta aqui, concurseiro, aumento da oxigenação da água devido ao aporte de nutrientes não aumenta a oxigenação, porque com o nascimento de aguapés, que vai cobrir todo o leito do rio, consequentemente, concurseiro, a troca do oxigênio entre a parte externa e interna é dificultada, então não aumenta a oxigenação da água, faz diminuir, tanto é que muitos peixes morrem. Proliferação de macrófitas, ou seja, aguapés, resultando num processo de eutrofização. Perfeito. Ou seja, o que é o processo de eutrofização? É nada menos, nada mais do que esse enriquecimento das águas com esse material orgânico vindo por meio do esgoto. Então, o processo de eutrofização, que enriquece o rio, a água do rio, com material orgânico, faz nascer os aguapés. Ok? Então, resposta correta, letra B. Ó, redução da turbidez. O que seria, concurseiro? Turbidez, transparência. Não reduz a turbidez, faz aumentar, ok? A turbidez da água. Consequentemente, não facilita a fotossíntese. Por quê? Com o nascimento como eu disse, o nascimento dos aguapés dificulta essa oxigenação. D, diminuição da demanda bioquímica de oxigênio, faz aumentar, porque com muitos aguapés necessita de mais oxigênio para peixes que ali vivem sobreviver. E letra E, desaparecimento total da fauna, né, de peixe por excesso de sedimentos minerais. Eu diria que não sedimentos minerais, mas sedimentos orgânicos, porque são esses sedimentos orgânicos os quais os aguapés se alimentam. Beleza? Questão 16. O Piauí é um estado do Nordeste que possui 4 tipos de vegetação bem definidos em seu território: Cerrado, Caatinga e Mata dos Cocais, zona de transição, e a vegetação litorânea. Essa diversidade confere ao estado uma complexidade ambiental única, vulnerabilidades específicas. Sobre a geografia ambiental, assinala a alternativa correta. A Mata dos Cocais é um bioma clímax, localizado exclusivamente no sul do estado. Não, sul do estado a gente vê muita presença do Cerrado da Caatinga. A Mata dos Cocais, a gente pode dizer que ela se localiza principalmente numa região conhecida como Meio Norte, né? Meio Norte, que é essa área de transição entre a Caatinga e a Mata Atlântica, entre o Cerrado e a Mata Atlântica. Ou seja, nós podemos colocar aqui no noroeste, né? Noroeste do Piauí, tá bom? Aqui, letra B. O Cerrado ocupa a menor porção territorial do estado. Não, não é a menor, e sim a maior, ou seja, 46% do território piauiense é cortado pelo Cerrado. Caatinga piauiense caracteriza por solos extremamente profundos e ricos em matéria orgânica. Caatinga é típica de clima semiárido, portanto, não é rico em matéria orgânica, ok? Não é rico em matéria orgânica. E os solos extremamente profundos e ricos, não,
os solos rasos, ok? E letra D vem dizendo assim, ó, o relevo do sul do Piauí favorece a mecanização agrícola, mas exige manejo rigoroso para evitar a erosão. Corretíssimo. Principalmente, o relevo do sul conta aí com a presença de chapadas, como também de cuestas, ou seja, formações a partir do acúmulo de sedimentos. Portanto, há grande possibilidade de fertilidade nesse solo, nesse tipo de solo, e aí sim propicia a prática agrícola. Lógico, com o intenso uso de tecnologia, como fertilizantes, maquinários e tudo mais, e dá como resultado termos aí grandes produções de milho, de soja na região. Letra E, o Rio Parnaíba é genuinamente piauiense. Não é genuinamente piauiense porque também banha o Maranhão. Quando se trata de bacia do Parnaíba, quando se trata de bacia do Rio Parnaíba, que é o filtro que capta rios, consequentemente capta 75% das águas de rios do Piauí, capta 20% das águas de rios do Maranhão e capta 5% das águas do rio vindos do Ceará. Então, nem o rio, nem a bacia são genuinamente piauienses, tá bom? Vamos lá. Outros temas como agricultura, extrativismo e as populações indígenas e quilombolas. 17 trata o seguinte: no cenário produtivo piauiense, o avanço da fronteira agrícola na região do Mato Piba consolidou o Estado como um relevante player na exportação de commodities. Segundo os dados do levantamento sistemático de produção agrícola, uma cultura específica destaca-se por representar o maior volume de produção e valor bruto no setor agrícola. Já ficou fácil. Considerando a dinâmica agrícola do Piauí, a cultura que lidera a produção de grãos no estado, já indo direto para a resposta, concurseiro, é a soja. Ou seja, no ano de 2025, concurseiro, no ano de 2025, a soja representou aí 83,9% das nossas exportações. Ou seja, de cada 10 produtos exportados pelo Piauí, praticamente 84 foram de soja, principalmente para a China, que é o nosso principal consumidor. Ok? Vamos lá, questão 18. O Piauí apresenta uma dualidade produtiva. De um lado, a agricultura mecanizada, de alta tecnologia, no sul do estado, na área do cerrado, de clima de savana. De outro, o extrativismo vegetal, principalmente ali na área da Mata dos Cocais, lá para a banda do norte do estado do Piauí. E a fruticultura de sequeiro, que é nada menos esse plantio de frutos irrigado, ali próximo a Guadalupe, fundamentais para a economia familiar e a preservação de biomas. Sobre a produção de caju e o extrativismo de mel, assinala a alternativa correta. Vamos lá? O Piauí perdeu a liderança na exportação de mel para os estados da região sul, devido a constantes secas. Concurseiro, não perdeu. E principalmente quando se trata de exportação de mel, o Piauí é o primeiro colocado do Brasil. Quando se trata de produção, somos o segundo maior produtor atrás do Rio Grande do Sul. Mas quando trata de exportação, somos o primeiro do Brasil, ok? B. A cajucultura piauiense é voltada exclusivamente para a exportação da polpa, com baixo aproveitamento da castanha. Risca exclusivamente, porque principalmente a castanha ela é voltada para exportação, concurseiro. Principalmente a castanha, mais do que a polpa, ok? Sendo que nós podemos dizer que essa castanha é principalmente exportada para a União Europeia, para a Itália, beleza? C. O estado destaca-se nacionalmente na produção de mel, sim, figurando-se entre os maiores produtores do país, como eu disse, é o segundo maior produtor, ok? Segundo do Brasil, só atrás do Rio Grande do Sul, e possui a cajucultura uma base social e econômica relevante, especialmente no semiárido. Sim, porque se você for pegar a cajucultura, um dos municípios que mais produz caju no Piauí é o município de Pio Nono. Ou seja, 40% da produção de caju castanha no Piauí vem de Pio Nono, que é uma cidade no sudeste do estado, na área do semiárido. Beleza? Então, a resposta correta do 18, aqui, letra C. Mas
Corrigindo as demais, letra D, a produção de caju no Piauí está concentrada em latifúndios altamente mecanizados no extremo sul. Não, a gente pode colocar bem aqui, sudeste, né? Sudeste do Piauí, como o município de Pio Nono, e concentra em latifúndios altamente mecanizados? Não, nós podemos dizer que essa produção é geralmente familiar, em terras de famílias. Então, uma produção familiar. Beleza? E letra E, o extrativismo da cera de carnaúba foi totalmente substituído pela produção de mel. Totalmente não. Óbvio que a produção de mel se destaca a nível nacional, mas a produção de cera, como também do pó de carnaúba, são altamente rentáveis para o Piauí, ok? Principalmente no município de Piracuruca. E somos sim, a nível nacional também, um grande produtor, tá certo? Então nada de totalmente substituído, ambas as culturas de mel, de pó de carnaúba, cera de carnaúba, se destacam tanto no estado quanto a nível nacional, beleza? Vamos lá, questão 19. O Censo Demográfico de 2022, realizado pelo IBGE, trouxe dados inéditos e detalhados sobre a autodeclaração de povos tradicionais, revelando a importância demográfica e cultural desses grupos para a formação do estado do Piauí. A respeito das populações quilombolas e indígenas, de acordo com esses dados do IBGE, é correto afirmar, letra A, o Piauí possui uma das menores populações quilombolas do Nordeste, com presença restrita ao litoral. Não, nós não possuímos uma das menores populações do Nordeste, concurseiro. Nós temos a 7ª maior população, olha aí, ó, o Piauí possui a 7ª maior população do Brasil, ok? E temos a 5ª maior população do Nordeste, ok? Quando se trata de população quilombola no Piauí, concurseiro, existem 31.686 quilombolas autodeclarados no Piauí, ok? Um outro dado relevante aqui, concurseiro, é a comunidade Lagoa. Essa comunidade aqui, ó, Lagoa, ela é a 3ª maior comunidade quilombola do Brasil em números de residentes, ok? Existe 5.164 residentes na comunidade quilombola de Lagoa, 3ª maior comunidade em número de pessoas do Brasil. Essa comunidade fica no sudeste do estado do Piauí. Ela é presente em terras de 6 municípios, ali em Fartura do Piauí, São Raimundo Nonato, por aquela região, tá bom? Letra B, o estado registrou um aumento significativo na autodeclaração de povos indígenas e quilombolas, com comunidades presentes em diversos municípios. Corretíssimo, concurseiro. Podemos dizer que, por exemplo, a autodeclaração de indígenas, por exemplo, em 2010, que foi o penúltimo censo, em 2010, melhorar aqui, em 2010, tinham se declarado como indígenas 2.944 indígenas. Já em 2022, né? Em 2022, se autodeclararam, tá certo? Como indígenas, 7.198. Então houve um aumento na autodeclaração de indígenas no Piauí, devido a políticas de autoafirmação, tá certo? Principalmente para tirar estes da invisibilidade, inserção em programas sociais. E quilombolas? Já os quilombolas, por incrível que pareça, no censo do IBGE de 2010, não houve a contagem de quilombolas no Brasil. Então foi até uma conquista para os quilombolas o IBGE registrá-los e identificá-los, ok? E aí, pela primeira vez, em 2022, veio o número de quilombolas no Brasil e no Piauí, como nós sabemos e falei, são 31.686 quilombolas, ok? C. Não existem terras indígenas demarcadas ou em processo de demarcação do território. A gente pode tirar esse não, porque existe uma terra, tá certo? Existe uma terra indígena no Piauí, que é a terra ali indígena, a TI. A gente pode colocar assim, ó, a TI de Serra Grande, ok? A TI de Serra Grande, que fica ali
próximo ao município de Queimada Nova, onde vivem índios da etnia Cariri. Ok? Índios da etnia Cariri, tá bom? E existem outros em processo, tá bom? Letra D. A população quilombola do Piauí vive majoritariamente em áreas urbanas da capital Teresina. Não, podemos dizer que não necessariamente vive em áreas urbanas, mas em áreas rurais, como no caso de municípios de Acauã, Isaías Coelhos, Queimada Nova, São Raimundo Nonato, Bonfim do Piauí, Disseu Arco Verde. Então, principalmente em áreas rurais, ok? E letra E. A economia das comunidades quilombolas piauienses é baseada exclusivamente na monocultura do algodão. Não, porque eles também vivem, essas comunidades, do artesanato. Elas também vivem, essas comunidades, do extrativismo, ok? Do extrativismo, como da agricultura familiar. Da agricultura familiar, certo? E aqui, lembrando que são, concurseiro, os 6 municípios aos quais esse território quilombola se faz presente aí em terras desses municípios aqui, ó, São Raimundo Nonato, Fartura do Piauí, Várzea Branca, São Lourenço do Piauí, Disseu Arco Verde e Bonfim do Piauí, tá bom? E a última, fechando, a cultura do algodão no Piauí passou por profundas transformações nas últimas décadas. Se antes era associada à subsistência e ao regime de parceria, hoje apresenta um novo perfil sobre a produção atual de algodão, inclusive é um dos principais gêneros exportados pelo Piauí, né? Assinalo aquele que descreve corretamente suas características. Letra A. É produzido majoritariamente por comunidades indígenas em sistema de policultivo, ou seja, indígenas, além de produzir outros gêneros, também produz o algodão. Como nós sabemos e falei, o algodão é um dos principais produtos voltados para exportação. Então, é produzido principalmente por meio do uso da tecnologia, ali no sul do estado, na região do Cerrado, ok? Destacando aí principalmente a produção no município de Sebastião Leal e Bertolínia. Portanto, não necessariamente comunidades indígenas sem nenhum tipo de tecnologia, mas sim por pessoas que utilizam da alta-tecnologia para produzir esse algodão em larga escala voltado para a exportação. B. Sofreu um declínio total e foi erradicado. Não sofreu um declínio total e nem foi erradicado. Como nós sabemos, é um dos principais produtos exportados pelo Piauí. Tanto é que na safra, podemos colocar aqui, ó, números da safra 2023-2024, o Piauí, ó, chegou a produzir 160 mil toneladas de algodão, ok? Toneladas de algodão. Então não tem nada dessa cultura está em declínio, ser erradicada. C. Concentra-se na região dos cerrados, utilizando alta tecnologia, mecanização intensiva, apresenta altos indícios de produtividade por hectare. É a resposta correta. É graças a esse uso da alta tecnologia, do plantio em latifúndio e, consequentemente, voltado para o mercado externo para exportação. D. É a principal cultura de exportação do Piauí. Não é a principal. A principal aqui, ó, a soja, não supera a soja. A soja que é o principal, ok? Né? E letra E, ocorre principalmente no norte do estado. Não é no norte do estado, e sim no sudoeste. Podemos colocar aqui, ó, sudoeste do estado, em área de cerrado, principalmente nos municípios, ó, de Bertolínia, como também uma produção no município de Sebastião Leal. Beleza? Então, concurseiro, concluímos aqui mais uma videoaula, revisão por questões de regionais do Piauí e sempre aqui na torcida por sua aprovação. Forte abraço, qualquer dúvida, só entrar em contato.